Oi, gente, vídeo novo. Hoje a gente vai falar do seguinte: castração química, verdade ou mito? A castração química, ela consiste na inibição dos estímulos sexuais do homem e até mesmo na perda da capacidade de ter uma ereção. Ela vai ocorrer a partir da aplicação de medicamentos hormonais. Esses medicamentos hormonais, eles podem ser, por exemplo, hormônios femininos, que vão ser aplicados no corpo, né? No corpo do homem, e vai inibir a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, ou também pode ocorrer a aplicação de medicamentos que vão estimular uma produção excessiva de testosterona, e aí esse organismo do homem, ao detectar esse excesso, também vai parar de produzir testosterona. Essa ausência, né, essa ineficiência de testosterona no corpo do homem é que vai causar a inibição do estímulo sexual e também a possível impotência sexual na maioria dos casos. Essa questão da castração química como método, né, de punição, como alternativa de punição para condenados a estupro, vem como discussão a partir de 2013 pelo projeto do deputado Jair Bolsonaro. Vou ensinar como chiclete. Essa discussão foi trazida pelo Jair Bolsonaro em 2013 através do projeto de lei dele, como eu disse, e esse projeto de lei era o seguinte: o condenado por estupro, ele poderia se submeter à castração química de forma voluntária, em contrapartida ele poderia ter uma redução da pena dele. E a grande discussão que a gente tem a respeito dessa castração é se ela realmente é uma forma de combater o estupro no Brasil. Não! Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: o estupro é um ato de violência, e o sexo ele é uma ferramenta no estupro utilizado para violentar, para agredir. Outra coisa, o estupro, ele não acontece só com pênis, tá? É possível que homens impotentes sexuais cometam estupro. Por que é importante a gente entender que, o estupro, ele não acontece só em casos de homens com potencial de ereção? Porque a partir daí a gente discute se realmente há uma eficácia aí. E a gente também tem que lembrar que uma vez em que alguém é condenado por estupro, esse estupro já aconteceu. Então ele tem um efeito preventivo ou ele tem um efeito só punitivo? A fala do deputado é a seguinte: ele acredita que a partir do momento em que a castração química for adotada, esse estuprador em potencial, ele vai ter medo, ele vai ter receio de praticar o estupro por conta disso. Só que a gente tem que lembrar que esse estuprador em potencial, ele não necessariamente vai, e na verdade em sua maioria, ele não comete o estupro por desejo, pelo sexo, pelo aquele corpo que ele está dominando. O desejo que ele tem é pela violência. Ele não precisa de um pênis. Então a gente já tem aí algo a refletir a respeito da eficácia. Isso justifica o fato de que as mulheres que procuram saber melhor sobre esse assunto não apoiarem o projeto de lei da castração química. Bom, a gente também tem uma discussão a respeito dos custos desse tipo de método. Essa medicação, ela não é permanente. Ela tem um efeito temporário. Que merda, hein? Sabia não? E existem vários tipos de medicação no mercado. O preço médio dessas medicações varia, né? Ou melhor, o preço dessas medicações varia de R$2.000 a R$3.000. O preço médio de R$2.500 por dose. Essa medicação ela pode ser oral ou ela pode ser injetável. Esse valor que eu tô falando, por exemplo, é de uma medicação injetável e que é aplicada trimestralmente. Uma discussão e um questionamento, na verdade, que é trazido também pelo projeto é por quanto tempo esse estuprador vai ter que tomar essa medicação. Vai ter algum momento em que esse estuprador vai ser considerado um homem incapaz de estuprar? Lembrando que ele não precisa da ereção para fazer isso. Vai existir esse momento? Porque essa medicação ela tem um efeito físico, mas ela não tem um efeito psicológico, ela não tem um efeito comportamental. Ela tem um efeito comportamental no sentido do estímulo sexual, mas ela não tem um efeito comportamental no sentido do desejo pela violência. Então ela não muda a ideologia que esse estuprador tem em relação ao estupro. E aí tem um ponto muito importante nessa história.
O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou que no Brasil somente 10% dos casos de estupro são notificados. Então isso quer dizer que o valor, né, o número que a gente tem em relação ao registro é de apenas 10% do total. Em 2017, foram registrados 60.018 casos de estupro, o que faz a gente acreditar que são mais de 600 mil casos de estupro, né? Que a gente pode estimar que são mais de 600 mil casos de estupro anualmente no Brasil. Vamos considerar, a gente tem que considerar várias variáveis, né? A gente tem que considerar que vários estupros podem ser cometidos por um mesmo homem, ou um único estupro também pode ser cometido por vários homens. Então, vamos adotar esse valor de 60, de mais de 600 mil casos de estupro, vamos adotar esses 600.180 casos de estupro como um estuprador por ato. Se a gente fosse considerar esse valor, como é que ficaria o custo desse projeto, uma vez que ele é um projeto que, né, é uma dose que tem que ser aplicada, quem sabe, até o fim da vida desse condenado? E o custo que isso teria para os cofres públicos? Aí você fala assim, mas não importa, você não pode pensar nisso. Olha só, eu fiz uma conta aqui. Se a gente for considerar os dados oficiais, né, de 60.018 casos de estupro ano passado, se a gente for multiplicar isso pelo valor de cada dose, de uma injeção, isso daria um montante para cada estuprador de 150.045.000 reais. Esse valor equivale a 125.038 diárias em uma UTI. Se a gente for considerar a estimativa, vamos imaginar que a gente tem uma campanha e os casos de estupros param de ser subnotificados e todos os casos sejam registrados. A gente vai ter um montante de 600.180 casos de estupro. Isso multiplicado pelo valor de uma dose trimestral ia equivaler a 1.500.450.000 reais. Isso equivale a 1.250.775 diárias em uma UTI. E aí, só para fechar esse assunto, né, no vídeo de hoje, eu fiz algumas anotações e eu vou ler para vocês. Lembrando que esse dado que eu trouxe de 60 mil casos, 60.018 casos de estupros registrados em 2017, foi fornecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No caso da UTI, que eu tinha citado, né, o tipo de, a partir do momento que você tem um investimento na castração química, que como vimos não é garantia de que o estuprador não vai mais estuprar, quando você reverte isso em UTI, que é um dos grandes déficits do sistema de saúde pública hoje, a gente percebe, será que realmente vale a pena investir esse valor exorbitante em algo que talvez não, num método que talvez não, em um método que não é garantia de que o estuprador não vai mais estuprar? O Danilo Baltieri, coordenador do Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, afirma o seguinte: cada caso é um caso. O problema pode ser uma doença, agressividade ou aprendizado cultural. Bom, a partir daí, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que as mulheres que são contra a castração química, elas não são contra a castração química porque elas apoiam o estupro, né? Você é contra a castração química, quero ver se você foi estuprada. Não é essa a questão. São mulheres que procuraram se informar sobre o assunto. Eu procurei me informar e estou compartilhando o que eu aprendi com vocês. É claro. Eu acho que a melhor coisa que a gente precisa fazer quando tem assuntos polêmicos é se informar sobre o assunto. Isso é fundamental. As mulheres que apoiam que não apoiam a castração química hoje, são mulheres que se informaram, não é porque elas são feministas radicais, não é porque elas apoiam o estupro, é simplesmente porque elas procuraram se informar, porque a gente precisa entender que o estupro não é um ato sexual, o estupro é um ato de violência. Beijo e até o próximo vídeo.